Um grande salve, galera. Professora Polly da hora na área. Agora a gente vai dar sequência ao estudo desse bichinho aí, ó. Esse bichinho aí, pronome relativo, conectivo das adjetivas. Lembra? Ele não introduz nenhuma outra oração no discurso, tá? Conectivo das adjetivas, a gente viu a introdução, a gente viu algumas peculiaridades deles. Agora nós vamos aplicar, tá bom? Vamos lá? O que acontece? Na oralidade, a gente tem alguns problemas com pronome relativo, por quê? É muito comum a gente escutar frase do tipo: Asa Sul é o lugar que eu moro. Peraí, mas quem mora, mora em. E você comeu a preposição da sua oração. Cadê? Se você comeu, erro de regência. Asa Sul é o lugar que eu moro? Se você mora em, você não pode comer essa preposição. Você pega a preposição e joga para antes do relativo. Asa Sul é o lugar em que eu moro. Lembra? Vocês lembram de que no último bloco apareciam algumas preposições? Agora a gente vai entender de onde elas surgem. O que você vai fazer? Se a oração adjetiva reger, ou seja, mandar uma preposição, você vai pegar essa preposição e jogar para antes do pronome relativo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver. Vamos brincar com todas as possibilidades de substituição aqui. Show de bola? Então vamos começar. Bom, Júlia comprou o casaco que? A gente vai começar ó, com o primeiro universal. Qual que é o primeiro universal? Que. Depois a gente vai para o segundo universal. Vamos ver se existe a possibilidade com o qual. Vamos ver se existe a possibilidade com quem. Vamos ver se é lugar, ok? Se é um antecedente com lugar e você usa o onde. E aí, gente, se for posse, cujo. Vamos nessa ordem? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro universal, que é o que. Porque cabe em tudo, né? Perfeito. Então vamos lá, ó. Que. Aí você vai analisar o seguinte. Bom, na frase que a prof deu, Asa Sul é o lugar que eu moro, quem mora, mora em. Aí você pega o em e joga para antes do que. Asa Sul é o lugar em que eu moro. Perfeito. Agora vamos ver se no primeiro exemplo, a oração adjetiva, ela rege alguma preposição? Ah, prof, se eu queria algo. Opa, o verbo querer não rege preposição. Se não rege preposição, vamos botar aqui o conjuntinho vazio. Se não rege preposição, você não tem que colocar nada lá. Do jeito que tá ali, a frase tá bonitinha. Júlia comprou o casaco que tanto queria. Porque quem quer algo. Perfeito. Dá para substituir pelo outro universal. Qual que é o outro universal? Ah, prof, é o qual. Concordando com o casaco. O qual tanto queria. Se fosse blusa, Júlia comprou a blusa que tanto queria. Júlia comprou a blusa a qual tanto queria. Tranquilo, ok? Agora vamos começar a aumentar o nível. Gente, quem necessita algo ou de algo? Opa, de algo. Tem preposição ali. Então você não pode falar o amor que necessito. O que você tem de fazer, ó? Joga pra cá. O amor de que necessito. Prof, ninguém fala assim. Exatamente. Isso esbarra no português da oralidade. Porque na mente do falante, que é um falante que tem que passar muita informação em pouco tempo, convergindo com essa sociedade rápida, né, em que a gente vive, a gente, falante, começa a comer estruturas que ele acha desnecessárias para a elucidação do discurso. Então, ele pensa o seguinte, cara, eu não preciso de um de e de um que para fazer o elo. Não preciso. Aí ele acaba sendo tendencioso a comer as preposições. Entende? Até quando a gente viu as substantivas lá, objetivo indireto, é muito comum as pessoas falarem assim, ó, eu necessito que você saia da sala, eu necessito que você saia da sala. Mas quem necessita de algo. Então eu necessito de que você saia da sala. Prof, mas se eu tirar a preposição, tem problema? Na oralidade, ok, tá? Mas em textos em que o português padrão nos é exigido, você precisa colocar, porque senão vem a banca e te dá erro de quê, gente? De regência, tá bom? Você não regeu a preposição obrigatória. Então vamos lá. Eu tenho outro universal. Qual que é o outro universal? O qual? Concordando com amor. Olha lá. Amor é masculino singular. Então, o qual? Opa! Mas tá vindo a preposiçãozinha pra cá. D mais o dá o quê, gente? Do qual. E aí vem a banca e afirma o quê? Pode substituir o de que por do qual, mantendo a correção gramatical? Perfeito. Pode demais. O amor é uma pessoa?
O amor de quem necessito? O amor é um lugar? O amor de onde necessito? O amor é dono do necessito? Não existe a possibilidade de usar o cujo, tá vendo? No meio de verbo. Se tem um necessitar ali, jamais você vai usar o cujo. Então, essas são as duas possibilidades. Vamos para o terceiro exemplo? Quem confia, confia em. Vamos primeiro universal. O homem que eu confiava, não. Tem que ser o homem em que eu confiava. Joga, ó. Joga pra cá. Só que eu tenho outro relativo, o qual. Olha lá, só que tá vindo um em pra cá, ó. Em mais o dá o quê, gente? No. O homem em que eu confiava, o homem no qual eu confiava. Mas eu tenho um pronome relativo pra pessoa, que é o quem. Jogo o em pra antes dele, o homem em quem confiava. Ok? Acabaram as possibilidades, não é lugar e não é posse. Vamos pro próximo. Se você fala de. Mas se você fala, você também não pode falar sobre. Então vamos fazer com as duas preposições? Olha lá. O assunto de que falavam. Perfeito. Agora eu tenho o qual. Só que tá vindo um de pra cá. De mais o dá o quê? Do qual. Ok? O assunto não é uma pessoa, não é o assunto de quem falavam. Agora eu tenho que usar o sobre, não é uma preposição? Aí eu não sei se vocês se lembram, mas o que, se for preposicionado, só pode acontecer com preposição de quantas sílabas? Uma sílaba, né? Então não é o assunto sobre que falavam. Mas aí dá para você usar o outro universalzão, que serve para tudo. E pode acontecer com qualquer preposição, o assunto sobre o qual falavam. Ok? Vamos lá. Se você mora em. Então é a cidade que eu moro? É a cidade em que eu moro. Qual que é o outro universal? Cidade não é feminino? A qual? Só que tá vindo um em pra cá, ó. Em mais a, de a qual dá o quê? Na qual. Se você falar Brasília é a cidade a qual eu moro, quem mora, mora em. Pega o em e joga pra antes do relativo e faz a fusão. Na qual. Ok? E aí eu tenho um próprio pronome relativo para lugar, que é o onde. Ele é para lugar fixo. Onde moro. Show de bola? Não é na onde, tá? Na onde. Porque o onde, ele não precisa desse em, não. Ele nem em onde. Porque o onde já denota esse lugar. Ele já é próprio para isso. Ele não precisa de preposição. Os outros pronomes relativos, o que, o quem, o qual, eles precisam justamente para mostrar que naquele contexto, já que eles podem tudo, né? Eles estão denotando determinadas coisas. Agora, o onde é aqui que você vai ter a única diferença entre eles, que é a questão de mobilidade do verbo, que é a diferença entre o onde e agora o aonde. Porque aqui, gente, se você vai a. Tá vendo, ó? A. Então, vamos primeiro. Primeiro universal, que serve para tudo. O lugar que eu irei, se você vai a. Então, o lugar aqui irei. Aí eu tenho o outro pronome relativo para lugar, que é o quê? O qual. Só que tá vindo um a para cá, ó. Ah, mas o qual dá o quê? Ao qual irei. E o outro pronome relativo, que é próprio para lugar, onde? Só que tá vindo um a para cá. O que você vai ter? Aonde. Essa é a diferença entre o onde e o aonde. O onde e o aonde. Na verdade, o segundo nada mais é do que o onde, recebendo a preposição a se o verbo for de movimento. Ó. Quem vai a. Eu voltei a São Paulo. Eu cheguei a São Paulo. Tá vendo? Esses verbos de movimento exigem essa preposição a. E aí, cuidado, porque em regência, este verbo aqui é problemático. No sentido de ver, o verbo assistir, ele rege preposição. A gente não usa, mas deveria ser como? Assistir ao jogo, né? Então, vamos lá. A novela que assisto. Quem assiste, assiste a algo. No sentido de ver, então tem que jogar a preposição aqui. Ninguém usa, né? A novela que assisto. A novela aqui assisto, né? Mas é assim que é o português padrão. E se você fizer qualquer coisa diferente disso num texto, é erro de regência. Qual que é o outro relativo para lugar? Ou para relativo universal? Novela. Novela é feminino, né? Então como é que eu tenho que colocar aqui, gente? A qual? Agora curte isso aqui. Agora é o momento que você vai falar assim, eu não quero fazer mais nada da minha vida, a não ser virar
Professor de português, prof. Com este exemplo aí, a senhora me converteu. Ó que interessante. Quem assiste A, né? Aí tá vindo um A pra cá. Pra antes do A qual, ó. O que eu vou ter? Opa. Eita, fiquei tão emocionada que eu tirei. O que eu vou ter, gente? Se tá vindo um A pra cá, ó. Crase. Aí sim, hein? Aí sim. Au. Beliscou aqui minha mão. Aí sim, aí você vai ter a crase. Por quê? Porque é a preposição a que tá vindo pra fazer a fusão com o a do a qual. Olha que bonito isso, gente. O que eu sugiro? Pegue esse a qual e use na sua redação. Por quê, prof? Porque os corretores de redação eles estão procurando características no seu texto que distanciem o seu texto das massas, né? Dos seus concorrentes. Você acha que o concorrente vai usar um a qual com crase, tendo autoridade de conhecimento? Então, a tese a qual me refiro, a tese a qual me refiro. Porque quem se refere a. Jogo a para antes do a qual, ó. Beleza? Só que você não vai colocar em primeira pessoa, né? A perspectiva a qual a autora se refere, tá vendo? Porque se a autora se refere, ela se refere a. Mais o a do a qual, que faz referência à perspectiva, crase. A miséria a qual o povo brasileiro é submetido, a miséria a qual, porque se ele é submetido a. Aí você coloca antes do a qual. Então a questão é essa, vamos distanciar os nossos textos dos textos da massa. O seu concorrente não vai usar um a qual com crase. Você vai. Entendeu? E com autoridade e conhecimento. Ah, meu amigo, aí o céu é o limite para você. Beleza? Agora a gente vai para uma parte 2 que é extremamente importante, que é a função do pronome relativo. Por quê? Vocês se lembram que, diferentemente de uma conjunção que só liga, o pronome relativo ele rouba o lugar. E se ele rouba o lugar, ele entra na oração. E se ele entra na oração, ele vai ter função sintática. Traduza, prof. Bora lá, ó. Primeiro, não concordamos com as medidas que foram aprovadas. Gente, o que a banca vai fazer? Ela vai te induzir ao erro. Ela vai afirmar que o sujeito, olha só, de foram aprovadas é as medidas. E aí o que você não? O que o seu concorrente vai fazer? Vai olhar para o limbo, vai fazer assim, ó. O que foram aprovadas? As medidas. Você está fazendo análise semântica. Eu sei que por interpretação de texto, quem foi aprovado foi o quê? Realmente, as medidas. Só que a análise sintática é análise de posição. Posição. Isso significa o quê, minha gente? Significa que é uma análise de estrutura. Então, vamos parar para pensar para você não cair. E quando função sintática de pronome relativo cai em prova, rapaz, é porque a banca quer fazer a segregação mesmo. Do candidato que tá lá na vaga, né, da galera que não vai conseguir. Porque é item eliminatório, tá? E ela faz desse jeito perverso, induzindo ao erro mesmo. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, concordar. Vamos até dividir para facilitar a nossa vida. E você tem que foram aprovados. Concordam comigo? 2 verbos. Tá aqui o pronome relativo. Concordam? Vamos dividir? Maravilhoso. Lembra? A primeira, oração principal, nem vou escrever para não ficar tão sujo, né? O slide de análise. Mas a primeira aqui, ó, não concordamos com as medidas, é a oração principal. E a segunda, já que é pronome relativo, é adjetiva restritiva. Porque a gente não concorda, não é com todas as medidas existentes no universo, não. A gente não concorda com aquelas restritas que foram aprovadas. E aí, galera, aqui é a oração 1 e aqui é a oração 2. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações, então eu tenho que ter a classificação de 3 sujeitos. Se eu tenho um texto com 40 verbos, 40 orações, eu tenho que ter a classificação de 40 sujeitos. Então, presta atenção, aqui eu tenho quantas orações? 2. Então, a palavra medidas, ela não pode ser nada da oração 2, porque ela nem aparece, ó, ela nem aparece aqui na oração 2. Tá vendo? A palavra medidas é objeto indireto da oração 1. Só que tem alguém que roubou o lugar. O que você vai fazer? Você vai pegar o pronome relativo, olha lá em cima, ele faz referência ao antecedente, ele substitui o antecedente. E se ele assume o lugar, então
Só para tirar a prova, a prova dos 9, você pode colocar medidas aqui, ó. Só para analisar, tá? As medidas foram aprovadas. Vamos tirar aqui o que e fazer análise. Qual é a frase que você tem? As medidas foram aprovadas. Qual seria o sujeito dessa oração? O que foram aprovadas? Ah, prof, as medidas. Beleza. Só que, galera, vou até passar aqui a borracha, ó. Quem é que tá na oração original no lugar de medidas? Prof, é o quê? Pronto, é isso que eu quero que você entenda. Então, ele é que tá no lugar de medidas. Ele é que roubou o lugar. E se ele rouba o lugar, ele assume a função sintática do termo, ok? Então, tá aqui, ó, sujeito. Show de bola? Então, qual que é a função desse quê? Sujeito. Professor, então você está dizendo que o sujeito de foram aprovadas é o quê? Perfeito. E sujeito simples, porque é um núcleo, ele é pronome. Olha que interessante, gente, quando o pronome é pessoal, a gente não tem bronca, né? Elas foram aprovadas. Quem foram aprovadas? Elas, tá lá o sujeito, elas, que faz referência à medida, sei lá. Agora, quando o pronome é relativo, o fato de ele não ter um valor semântico nítido, sabe? Faz a gente ter bronca com ele. E não pode ter bronca com ele, tá? Ele rouba o lugar e ele entra na oração. Show de bola? Só que ele não tem só a função sintática de sujeito, não. Vamos ver outras. Vamos lá, vamos descobrir juntinho aqui, ó. Ninguém aprovou o texto que o jornal publicou. Primeiro verbo, aprovar. Segundo verbo, publicar. Tá aqui o que? Pronome relativo. Vamos dividir? A oração principal. Tá ali a oração adjetiva, restritiva. Porque ninguém aprovou, não foi todos os textos, não. Foi só aquele que o jornal publicou. Qual que é a função do quê? O que você vai fazer? Lembra? Pega o antecedente, coloca no lugar dele, ó. Coloca no lugar dele, o texto. Beleza? O texto, o jornal aprovou. Dá para dar uma arrumadinha, não dá? Vamos dar uma arrumadinha? O jornal aprovou o texto. Gente, para eu descobrir nessa frase a função do quê, eu tenho que descobrir a função do termo que ele substituiu, né? Ele substituiu quem aqui? O texto, prof. Então, vamos descobrir. Quem é o sujeito? O jornal. Se é verbo, é transitividade. Se ele aprovou algo. O VTD vai puxar quem? O OD. Opa, mas quem é que está no lugar do texto? É o que? Professor, você está dizendo que o objeto, o complemento do verbo aprovar é o quê? Exatamente. Por quê? É um recurso de coesão textual para evitar repetição. Para eu não falar, ninguém aprovou o texto, o jornal publicou o texto, eu como esse segundo texto, coloco o que no lugar dele, e aí o pronome passa a ter a função que o texto teria. Tá ali, o objeto o quê, gente? Direto. Show de bola? Vamos para a próxima. Objeto, quem que vocês acham? Olha lá, tá na ordem, né? Poxa, era pro seu 2 aqui, mas tudo bem. Ó, 1 foi pro 3. Whatever. Bora lá. Está em você o amor de que necessitamos. Está. Aí tá aqui, ó, necessitamos. Beleza? Divide. Dividiu? Temos preposiçãozinha antes, não temos? Divide antes. Então, vamos lá. Qual que é o antecedente desse quê? Opa, prof, é o amor. Então, vamos colocar o amor aqui, ó. O amor. Faz a fusão. D mais o amor dá quanto, gente? D mais o amor. D mais o. Do. Vamos lá e reescrever? Como é que fica? Necessitamos do amor. Do amor. Quem necessita, necessita algo ou de algo? De algo, VTI. Então, do amor vai ser o quê? Objeto indireto. E quem é que tá no lugar do amor? É o quê? Então, ele vai ser objeto indireto. Gente, se você quiser fazer a análise direto, é só eu faço direto. Se você tá no nível advanced, para não perder tempo, você já considera o que uma coisa e já analisa direto na oração. Por exemplo, o que foram aprovados? O que foram aprovados? O que? Foi o que foi aprovado? Tá ali, ó, o que? Sujeito. Olha ali, ó, o próximo. O jornal publicou algo. E o que ele publicou? O que? Ele publicou o que? Nós necessitamos de algo e nós necessitamos de quê? Olha lá o objeto indireto. Tá vendo? Se tiver dificuldade, faz desse jeito mais artesanal, tá bom? Bora ver o próximo. Marta será a atleta que sua mãe foi. Aqui o primeiro verbo, segundo verbo. Divide. Tá aqui o pronome relativo. Qual que é o antecedente?
atleta. Atleta, sua mãe foi. Vamos arrumar? Como é que fica? Sua mãe foi atleta. Ixi, vamos colocar aqui embaixo, ó. Foi atleta, agora sim. Por causa da câmera, né? Sua mãe foi atleta. Agora, lembra? Dá uma olhada lá. Quem que o que tá substituindo? A prova é a palavra atleta. Então, é ela que eu tenho que descobrir a função. Porque se roubou o lugar dele, né? Então, vai ter a mesma função de atleta. Perfeito. Então, vamos lá. Quem que é o sujeito? Sua mãe. Foi. Verbo de ligação. Ali, ó. Bota lá. Verbo de ligação. Ser atleta. O VL puxa quem? O predicativo do sujeito. Lembra? VTD é com OD. VTI é com OI. O VL é com PS. Vamos todos aprender. Tá aqui o predicativo do sujeito. Mas quem tá no lugar não é o quê? Acabou, meu amigo. Gabaritou. Então, olha lá. Vamos dar o check? Objeto direto, objeto indireto e predicativo do sujeito. Ficou 3 ali, né? É 2, 3. Vamos lá? Temos mais algumas aqui pra gente ver. Bom, a ideia aqui... Opa, não era para dar spoiler. A ideia aqui, João, foi contrário, beneficiou o projeto. Vamos lá, ó. Pronome, ou verbo tá aqui, ó, e beneficiou. Beleza? Tá aqui o conectivo. Temos preposição antes, a oração principal tá quebrada. Cadê o resto dela, ó? A ideia, precisa de um verbo para ser oração, né? A ideia beneficiou o projeto. Tá ali a oração principal. E a do meio, tá lá, adjetiva. Vamos ver? Olha aqui, ó. Vamos colocar a ideia aqui no lugar. 2 As, gente. A mais A dá o quê? Crase. Não é isso? Vamos ver? Vamos colocar na ordem direta? João foi contrário à ideia. Vamos escrever aqui? João foi contrário, opa, à ideia. Para eu descobrir a função do que, eu tenho que descobrir a função de quem? Da ideia. Perfeito, prof. Então, vamos lá. O a ideia está completando quem, gente? Não fala que é objeto indireto. O verbo nem de ação é. Ser contrário é característico. Ó. Você tem verbo de ligação, sujeito é o João. Contrário, o VL puxa quem? O predicativo do sujeito. Só que a ideia está completando o contrário. É um predicativo do sujeito, mas na morfologia é um adjetivo. Contrário a quê? Tá vendo? Quem completa nome, substantivo e adjetivo é quem, gente? É o complemento nominal. Olha que bonito isso. Professor, então você está dizendo que esse a que é um complemento nominal? Perfeito. Pensa, estão entendendo por que é um conteúdo carne de pescoço e que elimina geral? Elimina, gente. Aqui você precisa de uma boa análise do período simples também. Tá vendo? Opa! Aí eu já vou dar um spoiler pra gente não perder tempo, tá? Toda vez que você vir o cuja, ele vai ser adjunto de nominal. Sempre. Ele indica a posse? Quando eu falo assim, ó, convidei o palestrante cuja fala. Como é que fica a reescritura disso, ó? A fala do palestrante prende o público. Prende o público. Não é essa a reescritura? Ok? Convidei o palestrante. A fala do palestrante prende o público. Convidei o palestrante cuja fala prende o público. Perfeito. Agora, se a gente for tirar o cujo, trazer para o período original, olha como é que fica, gente. Olha só. O que prende o público? A fala do palestrante. Isso daqui não é o sujeito? É o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Fala. Só que eu quero somente do palestrante, não é só isso que eu quero? A fala cuja. O cuja é do palestrante, é a mesma coisa. Gente, vocês lembram que o adjunto adnominal é um termo que está junto do núcleo, dando ideia de posse, né? Dando ideia que pode dar ideia de posse, ó. A fala dele. Ó, tem tudo a ver com o cujo. É por isso que o cujo, bater o olho nele, ele sempre vai ser adjunto adnominal. Sempre. Professora, assim, gente, existe a possibilidade de ser complemento nominal mesmo. Mas para prova, você vai bater o olho e vai ver assim, caramba, o cujo aqui é posse. Você vai marcar como adjunta de nominal, tá bom? No outro vídeo eu faço lá a diferença também, quando raramente ele pode aparecer como complemento nominal,
tá bom? Mas via de regra, o cuja, a adjunta de nominal. E o onde? Também sem muitas delongas. Lembra que quando o seu corretor vai lá, corrige a sua redação bonitinho, e aí quando você escreve o onde, ele corta o X, né? Faz o X e coloca o em que, é porque o seu antecedente não foi um lugar. Lembra, você só pode usar o onde se o antecedente for o quê, gente? Um lugar. E só tem alguém na gramática que denota lugar. Só tem um cara na gramática que denota lugar. Quem, gente? É o adjunto adverbial de lugar. Acabou. Professor, então, a função sintática do cujo vai ser adjunta adnominal? Via de regra, sim. Professor, e a função sintática do onde, vai ser adjunta adverbial? Sim. A escola onde eu estudo, porque eu estudo onde? Eu estudo neste lugar, ok? Então, ele tem esse ar locativo, de localidade. Então, bateu o olho, viu onde, vai ser o quê, gente? Adjunto adverbial de lugar. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado muito. Agora vocês precisam praticar. Vocês precisam praticar, porque, ó, pensa num tanto de gente que eu já vi nesta vida de meu Deus, falando, prof, pelo amor de Deus. Eu só não consegui passar porque eu errei questão de pronome relativo. Porque a gente percebe aqui a multiplicidade, a complexidade, né, do assunto e essas possibilidades variadas de cobrança deste conteúdo, tá bom, meus amores? Então, eu fico por aqui. Um beijo. Espero vocês no próximo vídeo.